Olá pessoal, eu sou Flanca Taides do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa um like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo na plataforma do YouTube. E vamos falar um pouquinho sobre pobreza no mundo, não é? Aqui no Brasil, o Brasil foi contaminado pelo processo eleitoral do ano passado e muitos acusam a Venezuela de ser uma miséria, uma ditadura, uma pobreza. Cuba, a mesma coisa, não é? É, Cuba tem um PIB de 482 bilhões de dólares, não é? E realmente 48% da população cubana está na pobreza, tá? 48% da população cubana gira em torno de 15,5 milhões de habitantes em Cuba, tá? Aliás, em Cuba não, na Venezuela, tá? A Venezuela tem 31 milhões de habitantes. Cuba tem 12 milhões e tem um problema estrutural lá de 3 milhões de habitantes que estão na pobreza, tá? 3 milhões. Mas vamos falar dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos eu vou deixar uma série de links, né? Uma série de links, né? De várias pesquisas que fiz, não é? E principalmente de um documentário de uma TV alemã, né? Matérias da BBC de Londres, né? E começar pelo PIB dos Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos não é 482 bilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos é 21 trilhões de dólares, não é? É um pouco mais alto do que o PIB da Venezuela, não concordam, não é? Aliás, é extremamente mais alto do que o PIB da Venezuela, comparando em todos os aspectos, tá? Também peguei alguns dados, né, dos bilionários norte-americanos. Por exemplo, há 10 anos atrás, Bill Gates tinha uma fortuna de 42 bilhões de dólares. Em 2016, ele tinha uma fortuna de 65 bilhões. E hoje ele tem uma fortuna de 96 bilhões de dólares, não é? O dono da Amazon, que em 2010 não aparecia, hoje tem uma fortuna avaliada de 131 bilhões de dólares. Mark Zuckerberg, em 2016, tinha 42 bilhões de dólares, hoje ele tem 65. Warren Buffett, né, em 2010 tinha 42, depois foi para 60, hoje tem 82 bilhões de dólares. Né? Então, os ricos ficaram bem mais, os bilionários ficaram bilionários, né? Mas os pobres ficaram bem mais pobres, não é? Hoje, segundo a matéria da Exame, matéria da revista Veja, né, e de outros, da BBC de Londres, mostram que 140 milhões de norte-americanos estão na pobreza, dentre os quais 40 bilhões, aliás, 40 milhões estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, são sem tetos. Sem tetos, não tem onde morar. Tá? Não tem onde morar e moram em estacionamentos, né? Moram dentro dos carros, né? Em estacionamento dentro dos carros, moram em barracas, né? Barracas de campanha, ou moram até, né? Em projetos, projetos de iniciativa de pessoas que fazem solidariedade, não é? Que no documentário é bom vocês verem o documentário, não é? Porque é uma coisa quase desumana em relação à riqueza dos Estados Unidos, tá? Vamos dar um exemplo, por exemplo, Os Estados Unidos, a lei do inquilinato diz que em alguns estados o inquilino atrasou 5 dias, o proprietário tem direito de chamar a polícia e mandar retirá-lo. Retirá-lo na ponta da pistola. Retira da casa, o proprietário vai lá, muda a fechadura, não é? E se o cara não tirar as coisas, o proprietário pode chamar a empresa para tirar e cobrar dessa pessoa, né, que vai a partir de hoje se transformar em sem teto. E tem uma coisa muito interessante que o brasileiro, aqui no Brasil, as pessoas criticam muito, né? Que sem teto é vagabundo, que o MTST é um bando de vagabundo. A mesma coisa diziam lá as pessoas que hoje se encontram na condição de sem teto e percebem, né? O cara, tem uma entrevista de um cara que achava que os drogaditos, né, os drogados, eram tudo uns perdedores, por isso eram sem teto. E hoje ele, que era uma pessoa que tinha teto, né, devido a um problema de saúde, a um infarto, teve que gastar dinheiro com muita assistência médica, porque o cara que é da iniciativa, que é empreendedor nos Estados Unidos, ele tem que pagar seguro-saúde, se ele não tiver, ele tem que arcar com as despesas médicas, ele acabou gastando todo o seu dinheiro com despesas médicas, não conseguiu mais pagar o seu apartamento e virou um morador de estacionamento, tá? E vive da caridade de pessoas
humildes e pessoas mais pobres do que ele já foi. Por exemplo, ele passa muitas vezes numa pizzaria, né, quase todos os dias, para pegar pizza de graça, porque é a fonte de alimentação. O seguro, o Bolsa Família dos Estados Unidos, não é? Tem uma parte do documentário que mostra uma família do Apalache, né? Que o seguro alimentação, Bolsa Família dos Estados Unidos, diferente do Brasil, né? Para 5 famílias custa $1.200. E eu fiz um cálculo rápido de alimentação nos Estados Unidos para você comer, né? 3 refeições por dia, né? Você gasta em média $2.400, $1.200. Então essa família come, né, uma vez só por dia, tá? E as outras vezes que ela consegue comer são de caridade, né? As pessoas fazem caridade. Tem pessoas que têm um pouco mais de dinheiro e é desprendida do Deus dinheiro, né? Tem pessoas que circulam nos Apalaches, não é? Distribuindo refeição para a criançada, porque a criançada não tem o que comer, só come uma vez por dia, tá? Com o seguro alimentação, né? O seguro alimentação é que para outras pessoas, 3 pessoas, ele chega a $700. Não dá para comer. Para tu comer 3 vezes ao dia com $700 nos Estados Unidos, você tem que comer miojo de manhã, de tarde e de noite, tá? Ou sopavono de manhã, de tarde e de noite, ou sopomage de manhã, de tarde e de noite, né? Porque não dá para você diversificar a alimentação, tá? Uma outra coisa grave do neoliberalismo, que é implantado já desde Ronald Reagan, que causou aos Estados Unidos a destruição da classe média baixa, né? Essa classe média baixa que foi destruída, né? Foi expulsa das suas casas. Hoje são desabrigados por dia, são expulsos das suas casas por dia 6.500 famílias nos Estados Unidos, né? Que passam a condição de sem teto, tá? Em Los Angeles, né? Que é a terra de Hollywood, do sonho americano, né? Dos multibilionários atores de cinema, né? Existe um projeto e a prefeitura de Los Angeles proibiu, né? Um projeto de um rapaz, né? É muito interessante o projeto dele, porque o número de sem-tetos em Los Angeles passou de 40, né? Em 5 anos, de 40 mil para 55 mil moradores de rua. E os proprietários têm direito de aumentar quando quiser os seus aluguéis, mas o trabalhador não tem o mesmo reajuste de acordo, eles acabam indo ter que morar na rua, tá? São expulsos rapidamente da sua casa, né? 5 dias não pagou, vai para a rua. E aí o projeto desse rapaz inclui, junto com uma paróquia, inclui construir casas de 4 metros quadrados. 4 metros quadrados é um banheiro, tá? Dá uma cama, né? Alguma coisinha a mais, e ele coloca no meio das ruas, né? Só que a prefeitura proibiu porque emporcalha as ruas. Então, os sem-tetos que se virem, né? E é uma questão tão feia, né? Da própria população, né? Tem um caso de um casal, né? Que a mulher está grávida e ele quer dar essa casa para a menina, e ele coloca numa calçada a casa de 4 metros quadrados. E aí a vizinha da frente não gosta, quer ligar para a polícia, por quê? Porque a polícia vai lá, desmonta a casa e prende os caras que estão fazendo isso, não é? Mesmo que a menina esteja, né, grávida, passando necessidade, ela não é capaz de dar um copo d'água ou dar um prato de comida para aquela pessoa, porque para ela aquela pessoa provavelmente é uma perdedora. A mesma coisa de uma outra desabrigada, uma mulher, uma mãe de família, sem marido, desabrigada, né? O dono da casa vai rapidamente, troca a fechadura, porque isso não é um problema dele, né? Não tem esse negócio de compreensão. Passou 5 dias, ele quer fora da casa dele porque ele quer alugar de novo. É a ganância pelo Deus dinheiro, tá? Que está levando, né, grande parte da população a ser morador de carros, a ser morador de barracas de lona, né? Em Vermont, por exemplo, a polícia já entra com revólver e tira os moradores. Não quer saber, não é? Você vai para a Califórnia é a mesma coisa, não é? Você vai para Los Angeles, é a mesma coisa. Moradores de rua, né? Pessoas já na casa dos seus 50 anos, que já moram nas ruas desde os 4 anos de idade, moram em barracas, tá? Para se mostrar como é. E a questão da assistência médica é pior ainda. Tem pessoas que doam sangue 2 vezes por semana para poder sobreviver.
2 vezes por semana. No Brasil, você pode doar sangue a cada 2 meses. O homem e a mulher a cada 3 meses. Né? Nos Estados Unidos, a mulher chega a doar 2 vezes por semana para ganhar um pouco mais de dinheiro. Tá? Ela é uma enfermeira, né? Trabalha com enfermagem, faxina, né? 10 horas por dia e não consegue pagar um aluguel e tem que dormir no estacionamento no meio de um carro. Por quê? Porque os grandes proprietários, depois da bolha econômica, eles se sentem à vontade para aumentar o preço, eles preferem não ganhar do que alugar para pessoas que precisam de moradia. Esse é o sonho americano que está se realizando. Né? E aí dá para você entender também essa questão da morte do assassinato, né? Do ato terrorista praticado dos Estados Unidos, praticado contra o general Soleimani do Irã. Por quê? Porque quer tirar o foco interno da miséria do povo norte-americano, né, e transferir para a questão internacional. O Bush fez, o Trump fez isso com o Barack Obama em 2012, em 2016 ele acusou o Barack Obama de fazer isso para poder tentar ganhar a eleição, jogar o foco para fora dos Estados Unidos, né, para não mostrar o problema que havia nos Estados Unidos, que não foi causado por Barack Obama, foi causado pela crise de 2008, né, e que a crise já vinha acontecendo devido à bolha do crescimento imobiliário e à especulação financeira imobiliária. A questão do neoliberalismo à solta, né, que deixou a população tão pobre daquele jeito. Tá? Então é um documentário super interessante, mostra, né, que quando a gente fala, vai para Venezuela, vai para Cuba, aquela miséria, aquela... Não, os Estados Unidos têm um PIB, né, 21 trilhões de dólares, 21 trilhões, não é uma vez maior do que o da Venezuela. Venezuela é 482 bilhões, vezes 10, 4,8 trilhões, né? É 50 vezes mais o PIB dos Estados Unidos, é 50 vezes maior, não é? E a renda, se você pegar esse PIB e dividir pela renda per capita dos Estados Unidos, a renda per capita é muito maior, só que ela é concentrada na mão de poucas pessoas. E aí o que leva a 140 milhões de brasileiros à pobreza, brasileiros não, estadunidenses, né? E 40 milhões de estadunidenses à extrema miséria, ao ponto de, né, fazerem fila em alguns estados dos Estados Unidos a cada ano para passar por um médico, porque não tem direito à assistência médica, só passam quando médicos voluntários. Então os caras ficam 1 ano sem passar pelo médico. A cada ano eles passam, né, pelo um grupo de voluntários, porque senão eles não têm assistência médica nenhuma. Dentista, né, tem pessoas hoje nos Estados Unidos, e milhares de pessoas, milhões de pessoas banguelas. Banguelas por quê? Porque não tem dentista, né, de assistência governamental. Né? E dentistas, né, que se juntam em multirões para poder fazer caridade e colocar uma dentadura que custa uma coisa tão barata, né? Para um país tão rico deveria ser uma obrigação, mas, né, as pessoas quando dão um sorriso pela primeira vez se emocionam com a dentadura. Tá? Uma coisa que a gente aqui, né, o brasileiro hoje, até o brasileiro de classe média baixa tem acesso a implante, lá não. Né? Um tratamento com dentadura nos Estados Unidos custa 3 mil dólares. Né? Os serviços médicos dos Estados Unidos e a alimentação são uma das mais caras do mundo. Né? Se juntando com a questão do preço do imóvel ou do aluguel do imóvel, a classe trabalhadora não está tendo como pagar e está indo morar nas ruas ou vivendo na extrema pobreza. Ok? É bom vocês verem todos os links, se possível, que eu deixei aí, porque são links de matérias, não são de jornais contra a política dos Estados Unidos. São jornais que são conservadores, não é? Mas estão identificando as coisas que acontecem lá. A BBC de Londres não é um jornal de esquerda. Não é? É um jornal extremamente conservador, mas está mostrando a situação da classe trabalhadora nos Estados Unidos e da classe média, da baixa classe média, que está se tornando uma classe ralé, como a ralé que existe no Brasil. Tá? E para complementar, né, essa situação não é uma situação só dos Estados Unidos. Tá? Isso acontece em 38 países desenvolvidos do mundo, onde se aplicou o método neoliberal, e hoje muitos países estão revendo isso. E qual é o nosso grande medo?
Nosso país está indo para o mesmo caminho da destruição do estado de bem-estar social e a criação do individualismo de cada um, né? E as pessoas não conseguem entender que juntos nós somos fortes. Agora, separados nós não somos nada. Ok? Essa foi minha participação. Quem gostou, deixa o like e até a próxima.